parte por conta daquele roubo de prova que aconteceu em 2009, acho que algumas de vocês talvez se lembrem, né? E questões de segurança e de sigilo foram implementadas, foram pelo menos, de alguma maneira, cobradas de forma mais intensa. E eu pude ir para Brasília, em 2010, acompanhar a primeira elaboração, o primeiro processo de elaboração e revisão de questões do novo Enem, daquilo que a gente pode chamar de novo Enem. Ele acontece em 10, na verdade, apesar de ser de 9 e tal, ele vai acontecer em 10. Ele tem características muito particulares, né? Tem uma arquitetura diferente, que eu não, até então, hoje para mim, já tenho mais de 10 anos né, de contato com essa realidade, é algo que eu consegui implementar a minha prática docente, mas até então eu não tinha contato. Eu não sabia do que era, não tinha noção das possibilidades, inclusive didáticas que a gente podia explorar a partir dessa visão. Então, deixa eu tentar aqui compartilhar. Eu fiz alguma coisa que se assemelha a slide com vocês. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Como eu vou colocar a tela inteira, eu provavelmente vou parar de vê-los e vê-las, né? Então, se alguém quiser falar comigo, não tem problema nenhum me parar, seja qual for o momento. Vocês estão vendo um slide aí, não? A gente vê sim, Winston. Esse algumas qualquer coisa da vida, hein? Espera aí que na minha tela ele ainda não... Tá. Algumas características estruturais do Enem. Então, eu não vou contar exatamente uma história do Enem para vocês. Eu acho que até as questões políticas, o professor Giba, não sei se vai ter oportunidade em algum momento de voltar a falar com vocês breve, né? Eu sei que ele vai poder mais para frente. Mas o que eu vou falar para vocês é de como é feito o Enem, quais são algumas características que a gente pode explorar e vale a pena levar para os alunos. Acredito que muito do que eu vou falar não seja novidade para a maioria, tá certo? E o que for, repito, vocês podem me parar, é só chamar, a gente vai trocar ideia aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu acho importante falar para vocês é como é o fluxo, né, daquilo que vai virar questão para o Enem. O Enem chama questão de item, tá certo? Até que ela vá para o banco. Tanto é que o banco de questões se chama BNI, Banco Nacional de Itens. Ele fica ligado ao INEP, tá certo? Quem é que faz o Enem? Bom, eu vou pegar o primeiro edital que faz mais sentido, tá certo? O resto, de certa forma, tem a ver com aprimoramentos, ajustes, acertos, enfim. Por mais que o governo tenha mudado muito, basta lembrar que em 10 nós tínhamos o Haddad como ministro, né? E aí, no que ele sai, que ele vai para a prefeitura, a gente vai ter umas mudanças um pouquinho complicadas a princípio. E depois que entra aquele cara sem pescoço aqui, que eu não lembro o nome, o fulano. Mendonça? Não, o que derrubou a Dilma lá, o vampiro, eu não lembro o nome daquele. É um negócio assim, eu não lembro dele. Eu fui vizinho dele numa época assim de bairro, né? Lógico, na parte pobre do bairro. Então, depois que entra esse cara, muita coisa muda e fica extremamente complicado, né? O Enem tem algumas trocas estranhas, mas o que é principal, como eles não têm capacidade técnica, eles não mudaram, por exemplo, a matriz de referência de habilidades, por exemplo, eles não sabem fazer isso. Então, eu fiz uma capacitação que eu terminei há 10 dias, nem isso, recente, do último edital, e eu estava afastado desde a época do Temer, desde 2015, e vi que nada mudou, né? Nesse período, eles fizeram algumas ações entre amigos, né? Porque eu vi colegas lá que, eu participei e tal, só que não foi nada muito aberto, divulgado, mas e a gente vê que a qualidade das questões, o tipo de questão mudou bastante, né? Mas a ideia é retomar, e nas discussões, o grupo que estava lá tem essa preocupação muito clara. Então, a boa notícia é, o principal não mudou, tá certo? O que é referência para a gente elaborar ainda é a mesma coisa, até por absoluta incapacidade do povo que está lá que fazer algo diferente nesse sentido. Tá? Bom, então quem faz questões
para o Enem são professores de instituições públicas, né, públicas, de nível superior, como é o caso do Instituto Federal. Isso é desde 2010. Com alguns ajustes, na prática acontece o quê? Alguém elabora a questão, essa questão vai passar até ela conseguir entrar no banco por, basicamente, 3 profissionais, né, que são os revisores locais ou do INEP. Isso ainda, eles vão fazer alguns ajustes, mas não muda muito. Quando a questão é, enfim, aprovada, depois de passar por um processo longo, ela entra para o BNI e aí ela pode fazer parte das futuras versões do Enem. E o Enem tem 2 todo ano, pelo menos 2 quando não tem acontece alguma coisa estranha, né? Ou imprevista. A gente tem a versão regular e a gente tem a versão para as pessoas privadas de liberdade, né? Que acontece, em geral, um mês e meio depois, mais ou menos. Quando o Enem acontecia em outubro, essa prova, final de outubro, essa prova acontecia em dezembro. Tá certo? É o tal do Enem PPL, ou como de maneira absolutamente grosseira, pejorativa, as pessoas falam o Enem dos presídios, né? Isso eu vi colegas meus falando lá, mas enfim. Bom, o que a gente tem aqui é que, pelo menos até a versão de 2015, que foi a maior delas, ela contava com a participação dessas 30 de profissionais, de professores, né, das 3 frentes, das 3 grandes áreas do conhecimento, de todas essas instituições. A gente está ali no meio e tal, e só conseguiu se inscrever porque, na época, o Wilson era, em 2011, o Wilson era diretor de ensino, né, pelo menos do Campo São Paulo. Era isso, né? Era essa a função que você ocupava? Da Pró-Reitoria de Ensino, diretor de Educação Básica. De Educação Básica. E aí, eu, de tanto encher o saco, eu falei, vamos participar desse troço aí. Eles vão dar um dinheirinho para a gente montar uma estrutura aqui. Mas a gente não tem nem sala. Mas no que eu falei para ele, é isso é importante para o Instituto, a gente vai poder melhorar bastante, inclusive, a formação dos nossos licenciandos, né? Porque é mais uma possibilidade, né, do cara ver como é o processo, pelo menos a outra ponta do processo vestibular daquilo que ele trabalha. O Wilson conseguiu ir atrás, ele conseguiu espaço para a gente, e a gente formou uma equipe, e com todas as dificuldades, que seja, quando deu problema dentro do Instituto, a gente foi parar dentro, lá na Funarte, até que deu enchente lá e conseguimos voltar para o Instituto. Enfim, batalhamos bastante, nos mantivemos e tivemos um rendimento muito bom. A equipe de Ciência da Natureza, por exemplo, ela termina o último edital, a última versão do edital em que participou, como a primeira do Brasil em nível de aprovação de questões. Quer dizer, a gente cresceu bastante e trabalhou com uma equipe muito, muito competente. Somos muito competentes dentro do Instituto Federal, né? Bom, tem esse documento aí que é de domínio público, que é elaborado pelo INEP, né, o Guia de Elaboração e Revisão de Itens. Ele, como eu falei, ele está meio antiguinho, mas ele não foi atualizado demais, não. E ele conta o principal que eu acredito que vocês precisam, né? Meus colegas que vão dar aula para esse pessoal, vocês precisam saber como é o Enem, tá? Até para, na hora de fazer a leitura, talvez até no direcionamento da aula de vocês, que vocês possam contemplar essa maneira de trabalho, né, que o Enem tem de trabalhar suas questões. Bom, vou colocar as 3 aqui, não precisa ser um de cada vez. Toda a questão do Enem tem essas 3 partes. E elas são bem recortadas, dá para você identificar de maneira muito clara quem é quem. E quando, eventualmente, alguma questão gera uma confusão, parece que não fica evidente a transição de uma característica para outra, a questão foi mal elaborada. E, às vezes, isso acontece, né? Por mais que passe por tanta gente. Você tem o texto base, que, na prática, é onde você faz a contextualização. A questão da lei tem que ser contextualizada. Ela, preferencialmente, ou quase que obrigatoriamente, né? Para mim, obrigatoriamente, ela tem que dialogar com algum aspecto do cotidiano de quem está fazendo a prova. Lembrando que a gente está num país absurdamente grande, né, em termos espaciais,
a gente também tem que se resguardar de algumas questões regionais. Elas devem estar presentes, mas, ao mesmo tempo, sob uma linguagem que permita uma interlocução satisfatória para todos para aqueles que participam do Enem. Então, o texto base oferece as informações, ele contextualiza. Tudo que é informação necessária para fazer o item tem que vir nessa primeira parte. Elas têm que vir nessa primeira parte. Por quê? Seja uma figura, seja um gráfico, seja uma poesia, seja uma charge, enfim. E a argumentação que vai dar suporte, eventualmente, a esses recursos, tudo isso vem no texto base. Tá certo? Ele tem que ser, portanto, absolutamente coeso, né, e coerente. Coerente, em especial, com a realidade das respondentes, das participantes da prova. Tá certo? Então, não pode ser algo abstrato. Se for abstrato, ele é excludente. E o Enem, ele, pelo menos para a gente, né, ele sempre vendeu a imagem das pessoas do INEP de que o Enem é para ser inclusivo. E na época que ele foi proposto, né, essa nova versão, 2010, dá para acreditar, inclusive, nas intenções de quem estava lá, tá certo? Já o enunciado é a pergunta. Grosseiramente falando, é o comando. Tem que ter um comando claro, né, objetivo, único, do que você quer. E, necessariamente, ele precisa dialogar com a problematização que você fez lá no texto base. Certo? Porque se você faz uma pergunta e que a pessoa pode responder, isso já aconteceu inúmeras vezes, certo? Em provas do Enem. E que quem está fazendo a prova pode responder prescindindo de praticamente todo, ou na prática, né, de todo o texto base. Então, na verdade, você não contextualizou nada. Você usou argumentos lá de pretexto, meramente de adorno, decorativos, tal, para fazer o cara perder tempo e responder de maneira decorada, memorizada a questão. Isso não é permitido. Quando acontece, o processo foi negligenciado em mais de uma etapa, certo? Bom, e as alternativas? As alternativas é um grande desafio para quem está elaborando, né? Conseguir fazer com que elas fiquem bonitinhas, fechadas, porque todas precisam ser plausíveis. Todas precisam parecer uma hipótese de resolução para quem está fazendo a prova. Óbvio, tem o gabarito, tem que ter a certa, né? É para aquela pessoa que atingiu a habilidade, né? Já vou falar de habilidades com vocês. Quem atingiu aquela habilidade, né, dentro da competência, daquele grupo de habilidades, tem uma, né, que compõe uma competência diária que a gente chama. Quem atingiu sabe responder aquilo. Quem não atingiu vai de alguma maneira, vai efetuar alguma confusão com outros conhecimentos que tem ou não tem, né? E nas alternativas, as alternativas dialogam claramente com o enunciado e com o texto base. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, como a pergunta é objetiva, você pode até tapar as alternativas que a pessoa sabe responder. Como não tem perguntas daquela, podemos afirmar que você vai ter que ler questão por questão, alternativa por alternativa, para ver qual é a correta. Dentre as alternativas a seguir, aqui melhor, não existe isso enunciado. Né? Você faz uma pergunta e só tem uma resposta clara e objetiva. Você não precisa fazer um julgamento de uma das alternativas para escolher a melhor. Porque quando você faz isso, você está fazendo o tal que a gente chama de exercício de verdadeiro ou falso. Então, na verdade, você está fazendo 5 questões dentro de uma só. Né? Você está dizendo, isso está certo, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Ou, eventualmente, acho que isso está certo. Bom, você não está preocupado com aquela pessoa que não domina a habilidade e ela vai ter que ler uma a uma. Né? Isso não faz parte, né, da preocupação de quem elabora uma questão do Enem. Você tendo isso claro, então, que precisa ter uma problematização, uma pergunta clara que converse com aquela situação adequadamente problematizada,
contextualizada, né? E depois, alternativas que são plausíveis. A resposta não é ela porque as outras estão erradas, né? Simplesmente por isso, ou porque ela é a menos ruim ou a melhor. Você já consegue trabalhar diferente a leitura dos conteúdos, né, para o aluno conseguir fazer uma prova do Enem. Quando a gente fala de habilidades, existe um documento importante que você acessa lá no site do INEP e tantos outros, né, que de alguma maneira se ligam a ele para vender algum produto, cursinho, por exemplo. Esse documento se chama Matriz de Referência de Competências e Habilidades. Tá? A matriz de referência te dá todas as competências, todas as habilidades dentro das 4 áreas de conhecimento, né? Ciência da natureza, das ciências humanas, matemática, linguagens e códigos e tal. E também te fala quais conteúdos de cada área ou sub-área, vamos pensar dentro da ciência da natureza em geral, você vai pensar em quê? Biologia, física e química, né? Você vai ver lá quais são os conteúdos que de fato podem, né, estar presentes na prova do Enem. Por quê? Porque não é tudo, eu vou mostrar para vocês. Então, vou pegar particularmente de física e vai ser legal dialogar com quem é da área. Você vai ver que vocês vão ver que algumas tendências atuais que a gente trabalha nas licenciaturas de conteúdos que deveriam ser priorizados porque são aparentemente mais interessantes ou tecnologicamente mais identificáveis, etc. Às vezes, não estão dentro do escopo dos conteúdos que fazem parte do Enem. Mas isso aí está na FUVEST, está, sei lá, no ITA, está na Unesp, tá, ótimo. O Enem não está, às vezes. Tá? Eu vou mostrar, vou dar exemplos. Bom, eu vou pegar aquilo que eu tenho algum conhecimento. Eu digo algum porque de biologia e química eu também sou bem fraquinho, né? Isso aí me ajudou bastante, inclusive, a ser coordenador de área. Por quê? Porque quando eu conseguia fazer uma questão de biologia e química, meus colegas ficavam desesperados, porque eles sabiam que tinha algum problema muito sério com aquela questão. Porque conteúdo eu praticamente não tinha. Eu fazia por exclusão, usando alguma técnica, dominando, né, o básico da estrutura de elaboração de item. E quando você domina isso, se a questão estiver mal feita, você consegue responder, né? Muitas vezes, sem ter muita noção do que ela está falando, né? Sem, principalmente, ter o conteúdo básico que você deveria dominar, tá certo? Bom, todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas, há 30, as Hs aí, há 30 habilidades vinculadas a 7, 8, 9, aí depende, competências grandes, né? As grandes competências de área. Vou pegar essa daí básica para comentar com vocês e depois eu mostro o resto, tá? De ciência da natureza, a competência 1, ela diz o quê? Que compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Vejam que dentro delas, você tem de maneira mais ou menos graduada os verbos que determinam, que mostram quais são as ações que norteiam as habilidades. Por exemplo, a H1 fala em reconhecer. Reconhecer é bater o olho e perceber que tem algo lá, né? Grosseiramente falando. Na 2, você já tem algo que diz respeito a associar. Bom, associar vai além de reconhecer, acho que é mais ou menos claro, né? Você vai olhando, confrontar, uma das habilidades mais horrorosas de fazer itens é essa daí, confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. E a 4, quando você fala em avaliar, de certa forma, muitas vezes você está pensando também em calcular alguma coisa, em dimensionar determinado fenômeno e tal. E assim vão as habilidades. A rigor,
todo e qualquer conteúdo do ensino médio, que tem no livro didático, que tem nas apostilas, que tem nos PPC, seja o que for, tem que estar aí. Quase todos. Devem estar aí, tá certo? Você pode ir para a área 2, dimensionar circuito elétrico, relacionar informações para compreender manuais de instalação, e aí vai. Quando você já chega na 3, já começa a aparecer aspectos, né, habilidades mais relacionadas à biologia, né? Como é o caso, por exemplo, da área 4, que aí acho que eu nunca fiz uma questão disso aí por falta de capacidade. Reconhecer mecanismos de transmissão de vida, identificar padrões em fenômenos e processos vitais do organismo, interpretar modelos de experiência para assistentes biológicos, compreender o papel da evolução, e assim vai. Você chega na 5, eu gosto muito quando chega a 6, que dialoga mais com a minha existência, um pouquinho da 5 e 6, e aí quando cai na 7 e na 8, para mim já fica um pouco mais difícil. Bom, toda, seja matemática, sejam as ciências humanas, seja a área de linguagens e códigos, você tem um documento desse, e vocês precisam conhecer, tá? Daqui a pouco eu falo dos conteúdos, eu só quero dar exemplo para não ficar tão abstrato, tá? Eu peguei algumas questões aqui de, sei lá, que a gente fez no Instituto, foi aprovado, entrou no banco e não por acaso caiu na prova, né? Por exemplo, tem essa questão aí. Essa questão aí foi feita em 15, caiu no 16, regular, e mostra... Tem um problema muito sério, né? Porque como fui eu que propus, a gente vê as coisas, elas são mudadas lá no meio do caminho, às vezes. E quando eu ponho aqui, por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos. Dependendo, papai fala. Está escrito aí, munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Aí tem lá do lado. Bom, aí alguma coisa que parece que não tem pouca importância, mas a gente sabe que não, né? Quando eu escrevi isso daí, eu tenho o original, né? Apesar de ter feito um espaço, a gente chama de sala secreta, tal, a gente não sai com nada, mas eu tinha o original, voltei para consultar. Não era um estudante, era uma estudante. Até isso os caras mandaram. Eu coloquei uma menina, fazendo um experimento simples, né? Que poderia ser um laboratório ou não, mas foi mudado. O que mostra que nem tudo que a gente manda vai chegar exatamente dessa forma, né? Vai cair exatamente da prova, porque em algum momento vai passar por revisão, né? Bom, aí a pessoa tinha... O texto base, ele é isto mais isto, vai até aqui. Até aqui eu dei informações, ó. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B, eu conto lá atrás. E em seguida, conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RAC, respectivamente. O enunciado é aquele troço curtinho e objetivo. Ao estabelecer a razão entre as resistências equivalentes dos pontos A e B e A e C, qual resultado a estudante obteve? Aí tem esses daqui, que o que você quer ver é se o cara sabe que, se você pegar pontos diferentes do circuito, você tem caminhos diferentes para a corrente elétrica, e, portanto, a resistência é diferente também. Não dá na mesma, né? Tem até a resposta aqui da letra A, que dá 1 para o cara que não entendeu. Mas, enfim, essa questão, ela é da habilidade 5, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Tá? Um conteúdo clássico lá, que você vai trabalhar com leis de Ohm, por exemplo, associação de resistores, da eletrodinâmica. Então, um exercício que a gente tem que fazer é pegar aqueles conteúdos tradicionais da forma como eles foram distribuídos nos livros didáticos, nos planejamentos, e tentar entender, localizar em qual habilidade cada um se enquadra. Começa por aí. Isso é uma mudança razoável. Só um minuto que me ligar. Não pode atender. Tem que falar. Tá, porque o telefone da outra. Perdão. Tem uma outra questão, por exemplo, que foi de 2013, essa caiu na prova lá para pessoas privadas de liberdade, que mostram 3 possibilidades de chave de roda,
Fala, ó, retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada por algumas características da ferramenta utilizada, habitualmente denominada chave de roda. As figuras representam alguns modelos de chave de roda em condições usuais. Chave de roda, aí muda aí, tá? Mostra os 3 modelos. Em condições usuais, acabou o texto base. Ele tem imagem, mais orientações, né, para você dialogar com essas figuras. Aí pergunta. O enunciado. Em condições usuais, qual desses modelos permite a retirada da roda com mais facilidade? Aí fala assim, 1, 2, 3, e, enfim. Qual a habilidade que a gente contempla aí? A habilidade 2. Né? Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Tá certo? Demora um pouquinho para a gente se acostumar com essa transposição, né, de conteúdos clássicos ou divididos de uma maneira clássica para essa outra. Imagina quem já fazia isso há 20 anos na época, né, que achava que sabia tudo. Para essa outra que alguém montou uma matriz e que tem seus problemas e tal, mas que de alguma forma tem que caber dentro de alguma dessas 30 habilidades. Tá certo? Um último exemplo, isso foi feito por um colega nosso, esse aí foi proposto por um colega nosso do Instituto, lá da Física, né? E mostra um trilho de ar. O que eu quero mostrar é o quê? Vocês têm um texto, um esquema aqui de um experimento, certo? Informações dadas em um quadro, tudo isso aqui, ó, é contextualização. É uma situação, problema contextualizado. Depois vem a pergunta. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2, que é o que você precisa encontrar, né, vale quanto? Certo? Veja que os valores também não podem variar demais. Né? Aqui até está variando demais. Eu já acharia difícil ser 50, mas tem uma justificativa para isso. Então, todas as respostas precisam ser plausíveis. Você não pode chutar números quaisquer. Vamos supor, a resposta é 250, por exemplo. Né? Você vai lá e põe a outra. Então, põe 300, 350, 450 e, sei lá, 200. Se não tiver uma forma do respondente confundir, sei lá, unidades de medida, conceitos, ele confunde, sei lá, quantidade de movimento com energia, o que é comum. Então, se não tiver uma forma dele montar, tentar conduzir a resolução e chegar nesse resultado, aquele resultado não é justificável, ou seja, ele não é plausível. Tá certo? Qual é a habilidade aí? É a clássica habilidade do bloquinho, como a gente gosta de falar de alguns exercícios de dinâmica, né? Caracterizar, H20, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Bom, essa é a primeira parte do que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Agora falta pouquinho também, porque é onde eu quero falar de conteúdos em especial. Mas eu queria parar para conversar um pouco com vocês, porque eu me canso de falar sozinho. Alguma dúvida por enquanto, gente? Alguma colocação? Alguma... Enfim, fiquem à vontade, por favor. Vou até tirar aqui, por enquanto. Winston. Eu ia perguntar também, desculpa. Não, então, vamos lá. Pode falar. Não, eu ia perguntar se você elabora itens para todas as habilidades, ou eles escolhem naquele ano quais habilidades vão ser... Então, eu sou o típico cara que fez física mesmo. Depois se meteu com história, outras coisas e tal, porque quis repensar um pouquinho da existência, né, dentro da prática, mas eu só faço questão de física. Então eu faço para todas as habilidades que dialogam com conteúdos de física, eventualmente de química, né? Existem as eletroquímicas da vida, as termoquímicas que a gente consegue conversar, mas biologia nunca. Então,
você tem dentro da ciência da natureza as 30 habilidades. Eu acho que eu já elaborei itens para umas 12, talvez 13, não mais que item, mais que isso. E eles, do INEP, eles te mandam uma, como vou dizer, como se fosse uma encomenda. Fala, ó, eles percebem que você tem expertise ou facilidade, seja o que for, ou pode fazer questão sobre determinada habilidade, eles te mandam. Eu era campeão, tu quer me mandar essa habilidade 3, que é uma desgraça de fazer, ou a 25, a 26, que fala de energia em determinados contextos, aí você vai lá e faz. Né? Mas eu também revisei muito o item. Né? Revisar te faz aprender tanto quanto elaborar. Então, é um processo que ele se retroalimenta, né, dessas etapas, certo? Não sei se respondi o que você perguntou, Cristiane. Não, sim. Tá claro? Eu fiquei pensando mais nessas questões interdisciplinares, né? Como você falou, mas acho que eu entendi agora. Não, eu fiz questões e caem questões interdisciplinares, mas assim, por isso que é legal ter o diálogo na área, né? Eu tinha uma equipe muito boa. A gente formou meio aqui no SUS, porque eram professores. Quem poderia participar? Professores do IFE, todos os campi, todos os 30 e todos os campi que tinha na época, tá certo? Alguns não tinham como vir, porque a gente tinha verba para deslocamento, mas a pessoa não tinha como vir, porque tinha que vir para São Paulo para fazer, né? E outros podiam. Nessa, eu conheci um pessoal de química, de biologia, que não é só do Campo São Paulo, maravilhoso, que eu aprendi um monte com eles, e que a gente colocou em prova do Enem, se colocar o grupo inteiro, acho que a gente colocou umas 20 questões, 15, 20 questões, é muita questão, mas 15 questões, sem exagerar, né? Porque teve coisa que eu fiz fora dessas oficinas, né? Enfim. Winston, eu tinha entendido também uma questão da Cristiane, e a questão de escolha num dado ano, eles distribuem de forma, digo, aleatória, mas mais ou menos homogênea essas habilidades, né? E outra questão é o seguinte, quando você fala, né, eu acho que até dialoga com a questão da Brenda também, né? Quando você fala que tem que ser plausíveis essas alternativas, tinha uma coisa lá no passado, lá quando estavam fazendo o Enem, que era a prova do Enem, ela também dá uma avaliada, né, na questão do ensino médio, né? Então, também tinha uma coisa de como que esse aluno está pensando? Para nós que somos professores, pegar uma prova do Enem, né, com as alternativas, também dá para a gente saber, olha, ele está tendo uma concepção sobre, ou uma forma de resolver o problema. Ele errou, mas esse errar me dá uma informação. Acho que isso também tem isso também, não? Na questão. Não, você tem uma devolutiva maravilhosa. Se você realmente trabalhar com questões, como quem monta tem experiência na média, né? E quem tem mais aprovação em elaboração de itens, né? Que questões vão para o banco, são institutos federais, são Cefetes, ou seja, é quem tem, ou pelo menos uma universidade que tem um colégio de aplicação. Porque quando é só aquela universidade, tipo, vamos supor, uma UFABC, né, que não tem contato direto, os professores não passam pela sala de aula de nível médio, você vê que o distanciamento é maior das proposições deles. Então, eles sofrem um pouco mais para isso. A gente que conhece, a gente pode pegar os resultados do Enem e olhar, falar, nossa, porque para toda questão sai um gráfico, né, de quantidade de acertos, quantos alunos marcaram a letra A, a letra B, a letra C. Então, você pode ver que alguns vícios, alguns erros vão aparecer nessas questões. Quando você fala, pô, aluno não converte unidade, aluno mistura, por exemplo, como eu falei, quantidade de movimento com energia, potencial com campo, entende? Você vai ver lá. Né? Se você pôs uma ou duas alternativas, por exemplo, que tentam verificar, você tem uma mensagem muito interessante ali, né? Um feedback que pode te ajudar bastante a repensar algumas ações suas. E sobre a distribuição, lembrem-se, né? São 45 questões de cada grande área, certo?
Se são 45 e tem 30 habilidades, você pode garantir que pelo menos uma questão por habilidade cai. Daí em diante, você passa a ter repetido. Tá? Questões sobre eletrodinâmica, por exemplo, já chegou a cair 4 numa prova do Enem. Por quê? Porque o banco estava abaixo, certo? Já vou falar do que, agora que eu vi, pergunta da Brenda, né? Porque o banco estava abaixo, e aí, satisfeitos aquelas 30, conseguiram socar uma de cada, eles vão pôr o que tiver. Entendeu? Tentando manter, no caso de ciências da natureza, aquela harmonia mais ou menos 15 questões entre biologia, física e química. Tá bom? Nas outras áreas, não sei, aí já me falta conhecimento, né, específico de como é essa distribuição, como se dá a distribuição entre, por exemplo, história, geografia, filosofia, sociologia. Eu não sei como é a proporção, mas isso você percebe nas habilidades. Tem que ter uma de cada, pelo menos. Tá? O resto aí fica por conta de quem monta. Nós temos colegas lá no Instituto, né? Você sabe quem que monta a prova, por exemplo. Né? Vai lá para montar a prova, né? Da química e tal. E ela, quando eu falava, pô, a prova está horrorosa, ela falou, não tinha questão. O banco está muito baixo. Né? Porque ficou muito tempo entre o governo Temer e esse negócio que está aí, ficou muito tempo sem os caras fazerem, sem soltar edital. Então, sem questão no banco, você começa a pegar a questão, sei lá, reprocessar, já foi evitada nos 2, 3, 4 anos anteriores. Né? É a vida. Deixa eu ver, pergunta da Brenda. As alternativas têm que ser plausíveis por causa... Também. A gente vai ver que uma característica, né, da teoria de resposta ao item, detesto falar disso, mas o Wilson me pediu, eu montei 2 slides para dar uma cozinhada, vamos ver se eu engano, né, porque está falando de aspectos psicométricos, matemática aplicada eu me viro. Essa parte de estatística eu não curto muito, né? E psicologia, acho que quem me conhece sabe que eu, né, melhor não falar muita coisa, que eu não sou do ramo, digamos assim, mas tem aspectos, sim, que são feitos para que na TRI reflitam uma distribuição das respostas mais satisfatórias, senão não passa na teoria, não passa nessa ferramenta, que a TRI é como se fosse uma ferramenta. Aquela proposta de ter um melhor já foi esquecida, eu acho que ela nunca existiu, na verdade, sempre foi usar um termo que você usou, talvez uma quimera, se não um engodo, uma farsa. Né? 1 milhão, não tem. Assim, se a prova tem 180 questões, eu me arrisco a dizer que o banco deve ter umas 400 questões, talvez, hoje. Né? Tanto é que eles estão agora estamos em maio, eles soltaram a primeira capacitação, eu sou do primeiro grupo que fez. Agora, em maio, vai ter outra em junho, não sei quando vão chamar a gente para Brasília, porque não vai ser mais descentralizado, vai ser todo mundo tendo que ir a Brasília, né? Aumenta custo, dá dor de cabeça, mas enfim, vamos lá. Né? No começo era assim, depois perceberam que dava para descentralizar, e foi quando o banco começou a ter aquele boom, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade. Mas o banco não dá para montar a próxima prova do Enem, para ser muito claro, hoje. E a gente vai ter que fazer questão, vocês vão ver questões feitas esse ano, presentes nas 2 provas que a gente vai ter nesse ano, com certeza. Né? Como vai ficar a pré-testagem, porque eu não sei se vocês sabem, né? As questões são feitas, depois elas passam, mas passam por nós, né? Revisores e tal, mas ainda não há garantia que elas podem pertencer ao Enem. Não tem essa segurança. Quem vai dar é o tal da teoria de resposta ao item. O que você faz? Você tem que pré-testar. As questões são aplicadas, Brasil afora. Já teve Colégio Cristos, Colégio não sei o quê, lá no Ceará, que um professor roubou uma prova de pré-testagem. Né? E aí deu problema, lógico, porque os alunos lá acertaram. Ele começou a dar aula, ele não falou que tinha roubado, mas começou a dar as mesmas questões nas aulas dele. Né? Então, você tem esse risco.
mas nem sempre as questões vão ser aprovadas, né? Porque por mais que você tem uma parcela que vai para a escola particular, uma parcela que vai para a escola pública estadual, para a federal, eventualmente para a municipal, para a militar, e aí depois, respeitando as proporções nacionais, eles vão dizer se a questão é adequada ou não. Sai meia gaussiana lá tal, gente, eu vou mostrar o pedacinho dela, e lá você consegue ver se as alternativas são plausíveis ou não. Essa é a parte bonita da TRI, tá bom? Mas não tem questão, não. Tem pouquíssima questão, vamos ver o que a gente consegue parir esse ano de julho a eu não sei quando. Lembrando que tem pré-testagem no meio. Tá? Eu estou esperando uma prova bem ruinzinha para esse ano. Né? Mais uma. Então, depois das questões serem aplicadas, elas são disponibilizadas as justificativas, a TRI delas, ao público ou simplesmente ao grupo que cria o Enem mesmo? Não, André, é público. Assim, a canseira, tem um monte de pessoa que faz estudo nesse sentido. Você tem acesso a uma base lá do, não sei exatamente, que o INEP disponibiliza, eu nunca me lembro, estatística, já deixei de lado, né? Que saem os chamados microdados. Você fica sabendo quanto de cada questão você vai ver o resultado da TRI dela, ou seja, da pré-testagem, e você vai poder ver também qual foi o resultado dela ao ser aplicada. Quantos responderam A, B, C, D ou E. Tá certo? Você tem acesso a tudo isso, de todas as questões, de todos os anos que foram aplicados. Tem uma base aí tal que eu nunca fui atrás, né? E que muita gente faz trabalhos estatísticos, inclusive em ensino de física, por exemplo, né, minha área hoje de atuação, e que tentam entender, fazem aqueles gráficos de densidade, de plotagem, para ver o que dá aqui ou ali, aquelas distribuições, não são gráficos, aquelas distribuições, né, para ver o que cai mais, o que cai menos, onde o aluno fica mais, o problema está aqui ou está ali. É uma ciência muito interessante, é que eu realmente não tenho interesse. Né? Eu prefiro essa parte aí de resolução de problema, de elaboração de questão, né? Eu dou minha colaboração um pouquinho mais nesse sentido. Mas tem disponível sim, André, de todas as áreas. Obrigado. Imagina. Preciso mostrar isso aqui daqui a pouco. Posso continuar só um pouquinho, Luiz? Só mostrar mais um pedacinho aqui para vocês? Pode ser. Bom, você sabe lá na física, por exemplo, isso deve se repetir em outras áreas do conhecimento, nós temos alguns assuntos de predileção, né, para focar no ensino, no trabalho com nossos, deixa eu ver se já está mostrando, com nossos licenciandos e licenciandas, nossos licenciandos. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou mostrar para vocês como é. Eu falei que existe a tal da matriz de referência, ela mostra todas as competências e as habilidades a elas vinculadas, mas também mostra quais conteúdos ou objetos do conhecimento de cada área e subárea, tem da sociologia, da filosofia, da educação física, tem de todas. Todas. Da língua inglesa, da língua espanhola, enfim. Quais são os conhecimentos, né, as matérias, os conteúdos que podem estar presentes. Não devem, mas podem estar presentes. Ou seja, não está aí, você não pode pôr. Bom, se a gente leu aqui, se a gente for ler direitinho, o que você tem aqui? Aquela parte lá de introdução à física, movimento, equilíbrio, né? A alavanca está aí no meio, lei física, trabalho, energia, potência. Bom, quase tudo aí é mecânica. Mecânica, funcionamento do universo. Depois vem fenômenos elétricos e magnéticos, ondas, óticas, oscilações, radiações. Você tenta ver ali, pulso, período, propagação, nada além, né? Tudo clássica. Aí em calor, temperatura, escalas, Fourier, também Fourier é a minha leitura.
capacidade calorífica, a condução, papapá, dilatação, fenômenos climáticos, um pouquinho de interdisciplinaridade. Uma coisa que você não vai achar, não tem. Então, você pode criticar. Falar, pô, mas eu faço prova do Enem, só cai questão de física clássica. Não tem. A rigor você não pode pôr. Para você colocar algo, você tem que dar uma maquiada. Você tem que pegar aquela habilidade 20, por exemplo, ó, essa daqui, ó, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos partidos, papapá, e dar uma maquiada para poder fazer alguma questão de relatividade, por exemplo. Aí dá para pôr, você vai falar se for algo que está quase tudo explicado, contextualizado, né, no texto base. Quântica, quântica. Ou pelo menos tem uma habilidade que eu não vou conseguir mostrar aqui, para ver se consigo voltar rápido. Aqui, ó. Tem uma habilidade, essa 22, compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria e suas manifestações em processos naturais. Aqui você tenta falar de efeito fotoelétrico, pode brincar, talvez, de semicondutor, mas não tem isso. Então, a gente também tem que entender que, às vezes, tem a crítica, né, que faz, eu tenho que olhar também. Por que não cai nada de moderna? Porque não é para cair, meu. Aqui, ó, alguns tópicos mais modernos, mais atuais, eles não fazem parte da lista. Então, eu os convido a olhar dentro das suas áreas específicas de atuação, se as temáticas pelas quais você tem mais predileção, você curte bastante e tal, e sabe da importância, né? Não é só porque você gosta, não é um gosto pessoal, né? Você sabe do valor disso. A sua área de ensino, de matemática, por exemplo, estuda e mostra quanto é importante, mas às vezes não tem como dar. Não está lá. Tá bom? É algo que a gente tem que pensar. Não está lá. Eu peguei a nova, depois de 5 anos sem contato, 5 anos e meio quase, eu peguei a nova matriz de referência, a atual, né? É a mesma. Pelo menos para a gente, eu posso dizer que não mudou nada. A gente da área das ciências da natureza. Tá certo? Bom, falando um pouquinho de TRI, ela não é uma teoria nova, né? Ela tem preocupação quando as nações crescem demais nos pós-guerra, tal, para tentar entender determinados movimentos, transições, né, de populações e, acima de tudo, quando você tem que fazer provas, né, o Enem americano chama SAT, né? Ele usa TRI, né? E ela tem essa preocupação com aspectos psicométricos, tá certo? E ela norteia a correção a elaboração das questões, mas agora, pensando na outra ponta, a correção das provas do Enem. E a preocupação dela é com a proficiência das respostas dadas pelas pessoas que fizeram a prova. Ela não está praticamente muito preocupada, aliás, não tem preocupação nenhuma. Você tem alguma relação, né? Quanto mais você acerta, talvez melhor tenha sido sua proficiência, talvez. Então, a preocupação é com a qualidade, é com o como a prova foi feita, e não com a quantidade, o quanto você conseguiu fazer de prova, né? Aí eu vou dar um exemplo grosseiro, que depois vocês tem infinitos textos que abordam isso, para quem quiser saber de maneira mais específica. O importante, que eu acho aqui, é vocês orientarem suas alunas, seus alunos, no sentido de não perderem tempo a fazer toda a prova, fazer as questões mais difíceis, porque, de repente, elas vão valer mais. Se você não tiver feito as fáceis, elas não vão valer praticamente nada. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Imagina 2 ou 2 respondentes, tá? O R1 e o R2, de 15 questões de física que caíram na prova de ciências da natureza. Então, estou pegando o nosso terço. Tá? Um respondente conseguiu fazer 2 difíceis, 3 médias e 4 fáceis. Certo? O outro fez 4 difíceis, 3 médias, 2 fáceis. Bom, como está escrito lá em cima, né, já está estragada a surpresa, os 2 acertaram 60%, 9 de 15.
Os dois levariam o equivalente a 600 pontos se fosse só em física? Bom, se você entendeu o lance da proficiência, não. Olha por quê. Esse aqui mostrou uma graduação interessante. Se a gente pensar em habilidades, né? Na competência e na competência, o cara vai atendendo habilidades. Esse aqui conseguiu fazer as fáceis, quase todas, né? Porque se tem questão fácil, 5. Tem questão média, 5. Tem questão difícil, 5. Tá? O cara conseguiu fazer quase todas essas fáceis. Na média, ele já acertou perto da metade, difícil, não chegou nem na metade. Mas aí ele foi mostrando que ele realmente, o que ele foi fazendo, ele fez bem. Ele foi parando, porque chegou em algum momento ele não dominava a próxima habilidade, né? E aí, como um todo, a competência dele tinha uma limitação. Se você olhar o outro respondente, por mais que pareça contraditório, se o cara acerta 2 fáceis, 3 médias, 4 difíceis, é mais ou menos aquele cara que está construindo um prédio. Está faltando andar nesse prédio. E os que estão faltando não são os de cima. Ele não deixou o prédio inacabado. Ele não chegou e falou, pô, faltou tijolo, faltou expertise, faltou vontade. Não sei. E aí eu parei no 7º andar. Não é isso não. Esse aqui, ele pulou o térreo, o 1º andar e começou a construir de 2º para cima. Chegou até o 9º andar. Como? Para a TRI não faz sentido. Se para a gente faz, né? Lembra, para uma FUVEST não vai mudar nada. A FUVEST, portanto, ela permite que você chute. Tanto faz. Né? Se você só chutar a prova, 1/5, você vai... É muito provável que você consiga tirar 2 na prova, 20%, né? Sem saber nada. Então, entenda, a partir dessa lógica, o respondente R1, com certeza vai ter uma nota bem superior à do R2. Por quê? Porque ele mostrou uma proficiência, ele foi desenvolvendo, né? Ao longo das sessões, ele foi mostrando o quanto ele conseguiu se desenvolver dentro daquela área, pelo menos daquela matéria, digamos assim, que ele foi cobrado. Tá? Então, uma consequência que a gente tem, e que pode até caber crítica, mas já está pronto, então a gente fala, é injusto, não é legal. É injusto para todo mundo, é complicado para todo mundo ou não, mas se você conhecer as regras, você passa a jogar dentro das regras. Tá certo? Então, qual é a premissa? Uma das premissas que a gente parece assim, ver claramente refletida aí, né? Que a teoria de resposta ao item encara conhecimento como um processo acumulativo, certo? Se você conseguir ir juntando, você vai tendo um resultado melhor do que aquele que foi pegando coisas do nada, que não tem nexo nenhum, né? E, no final das contas, mostra que o desenvolvimento parece que ficou pela metade. Tá? Pela metade não, ficou inacabado. Né? E aí, gente, entra a meia gaussiana que eu falei para vocês que acaba aparecendo. Né? É feita a pré-testagem. Então, eu fiz uma questão, joguei lá para os árbitros, eles, na primeira, na segunda, assim, na 10ª vez, falaram, pode passar. Eles mandaram para um estágio inicial anterior ao banco, e alguém montou uma provinha, tá, com a minha questão. Aí foram no Brasil, pegaram um colégio particular aqui de São Paulo, um colégio, sei lá, um federal lá o Instituto Federal de Caraguá, por exemplo, foram no Espírito Santo e pegaram uma escola estadual, foram no Rio, pegaram uma municipal que tem nível superior, segundo grau é bom, né? Ensino médio, e por aí vai. Aí eles aplicaram, voltam os resultados, quando volta, de cada questão surge uma curvinha dessa aqui, tá? Que oferece uma série de parâmetros, né? Ela poderia ser analisada a partir de alguns enfoques, né? Em geral, eles olham 3 parâmetros, ou faltou a letra I aqui, vai ficar, desculpa, 3 índices principais, né? Não, faltou a letra I, né? Depois eu explico por quê. Bom, deixa eu começar de trás para frente, que é mais rápida, né? Mas talvez mais fácil. Vou começar do C, depois para o B, depois para o A.
para poder responder, inclusive, o que a Brenda perguntou. Isso aí tem a ver com a teoria de resposta ao item? Sim. A letra C mostra de onde sai aqui a gaussiana, né? A curva normal. Quanto mais próximo desse 0,2 sair, melhor. Por quê? Veja que vai de 0 a 1. Você tem 5 probabilidade de respostas corretas. Você tem 5 alternativas, só uma correta. Isso quer dizer o quê? Se o cara chutar, ele só acerta, ele tem 20% de chance de acertar. O que quer dizer que quando você vai lá e aplica na pré-testagem, essa questão cai, né? E volta com essa retinha aqui, começando muito aqui para cima, sei lá, vamos supor, do 0,6, quer dizer que se começa do 0,6, só tem 2 respostas plausíveis. É praticamente A e B só. Tudo isso daqui, qualquer um que chutar, acerta. Que não souber, desculpa, não é chutar. Que não souber o conteúdo, ele nem vai ficar em dúvida. Se ficar em dúvida, ele fica entre 2. Então, isso aqui já é um elemento psicométrico interessante, né? E quem está dando esse retorno para a gente é a TRI. Tá claro? Depois eu abro para a gente falar um pouquinho mais. Já esse índice aqui, B, né, ele tem a ver com grau de dificuldade, e aí tem uns 65% e tal que entra, né, não vem ao caso. É mais ou menos como se fosse o meio dessa curva aqui, tá? Onde está o meio da curva, você projeta. É isso aqui que se tiver mais para lá, para a esquerda, mais ao centro, perto do 0, ou mais à direita, é que vai dizer se a questão vai ser, de fato, considerada de nível fácil, médio ou difícil. Tá? Porque quando a gente faz a questão, pedem para a gente, faça uma questão sobre a habilidade 21 de nível médio. Aí você faz. De repente, essa curva é deslocada para cá. Ela cai na região do difícil. Tem um parâmetro aqui para ser fácil, médio, difícil, depende da questão. Ela é deslocada 1, 2 casas, 1, 2 unidades para cá. Então, por mais que você tenha feito com nível médio, ela vai entrar, ela foi aprovada, tá? Mas ela vai entrar como difícil. Na hora de comprar o banco, né? Que daí ela vai para o banco e do banco, de repente, um dia ela vira prova, parte de prova. E a letra A tem a ver com essa inclinação. Se você fizer a simetria aqui para o outro lado, tem a ver com o lance da gaussiana ser mais gordinha, mais achatada ou mais bicuda. Para a gente, quanto mais bicuda, melhor, porque discrimina mais. Né? Você consegue ver uma diferença mais significativa em quem tem um score maior e quem tem um score mais baixo na prova. Quando ela é muito achatada, você está pegando, como usando um termo assim, não muito simpático, a geleia geral. Né? Você pega uma região, um espectro muito maior, quando você vai falar de desvio padrão, não vai fazer muito sentido. Mas a região dos tantos por cento, ela vai estar muito distribuída. Então você não consegue diferenciar quem sabe fazer de quem não sabe fazer. Tá certo? Por mais que na margem do chute, tá? da probabilidade de acerto casual ou de chute, dê para ter noção, no que diz respeito à discriminação, se a curva for muito achatada e, portanto, essa inclinação aqui for menor, né, você não vai ter uma questão tão boa para cair na prova. Por quê? Porque em nível de discriminação, ela peca bastante. Pelo menos uma penúltima paradinha. Perguntas por enquanto, gente? Deixa eu olhar vocês aqui. Dúvidas? Se vocês quiserem depois, se der tempo, tem um bônus. No seu tempo aqui, tal. Winston, Oi, fiquei com uma dúvida agora. É que eu achava que as questões do Enem, as respostas fossem bem parecidas, assim, de cada item, só mudasse pequenas coisas. Mas não é bem assim, então, porque olhando a probabilidade, parece que existe uma diferença grande entre as respostas, né? Eu achava que fossem, que também é complicado falar generalizando, né? De todas as disciplinas, mas eu achava que eram pequenas diferenças entre as alternativas, né? Não sei.
Você pode colocar pequenas diferenças, desde que não seja uma negando a outra. Uma alternativa negando a outra. Porque nas duas, uma. Ou uma é a resposta e a outra não é, e acaba, você não quer ler as demais, quando você muda muito pouco. Ou tão ruim quanto. As duas não são respostas. É o que a gente chama de... Tem alguns critérios que a gente tem que atender na ficha lá, do item, né, que são respostas, são alternativas mutuamente excludentes. Se essa não for, a outra mudou tão pouco na argumentação, né, que ela também não vai ser. Por isso que eu digo para você, quem domina isso daqui, às vezes, pega uma questão mal feita, e tem, certo? E tem questão mal feita, e mesmo sem ter noção do que é aquele conteúdo específico cobrado na habilidade, e consegue fazer. Então, eu tive essa experiência revisando questão, por exemplo, de biologia, que eu sou totalmente ignorante, digamos assim, né? Quando eu pegava uma questão de biologia com meus colegas lá do instituto, bons, com doutorado, anos e anos de sala de aula, mais que isso, eles punham a questão, aí lia, eu começava a ler, eu falava, não é letra C, né? Se fosse a letra C, você precisava ver a cara de desgosto, desespero, essa decepção do colega que fez. Porque fala, se o Winston acertou, é porque a prova, é porque ela está mal feita. Por mais bonita que esteja, tecnicamente ela peca. Entende? Mas tem isso, então não tem essa questão de ser mútuo excludente? Não poderia ter. Não Eventualmente tem. Eventualmente passa. Porque o que acontece, Isabel? Se passar na revisão, se jogarem para pré-testagem, sinto muito. Se ela passar na pré-testagem, né, e aí são questões, muitas vezes, probabilísticas, estatísticas, né? Se passar na pré-testagem, sinto muito. Então, a primeira parte ela é muito importante. Ela não vai determinar se a questão de fato vai para o banco. Quem vai determinar é a TRI. Mas ela, como acho que o Wilson, de certa forma, chegou a perguntar, é nela, por exemplo, que além de você evitar esse tipo de problema, né, as questões técnicas, você pode fazer que algum conteúdo de predileção... Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com história da ciência. Tá? Se eu conseguir, de alguma maneira, de forma contextualizada, 2, 3 anos seguidos, fazer cair numa prova dessa, questão que cobre conhecimentos que dialoguem com a história da ciência, você pode ter certeza que cursinho, o pessoal que elabora livro didático e tal, vai começar a incluir essa temática também. Então, feliz ou infelizmente, você pode pegar o Enem, que é acho que é a prova de maior, né, a avaliação de maior escala, né, larguíssima escala que a gente tem, você pode fazer o Enem trabalhar em favor de priorizar determinados conteúdos, para o bem e o não tão bem, para o bom e o não tão bom. Entende? E existe uma pontuação, eu achava que se fosse matemática, né? Aí tem uma equação. Se a pessoa quase chega no resultado, aí ela coloca uma alternativa, ela ganha uma porcentagem, não ganha? Eu achava que era isso do Enem, que dependendo da alternativa, porque às vezes ela não chegou no resultado, mas ela estava no caminho certo ali, não ganha, só na resposta. Não, ela vai ter que chutar. Se ela quase chegou, ela não ganha nenhuma porcentagem ali, que tipo, vale 1 ponto. Não, porque é de múltipla. Lembra que já não é ponto, é score, mas tudo bem. Lembra que é de múltipla escolha. Mas eu achava que se fosse quase... não é assim, eu achava que era. Não, porque vamos supor, tá? Você está falando de cálculo. A letra A é 1, a resposta, tá? 1, a letra B é 1,5, a letra C 4, a letra D 4,5 e a letra E, 6. Aí você faz a conta e acha 3. Você errou só a conta, a última conta. Você não tem alternativa para marcar. Você vai ter que chutar. E qual a diferença sua para o cara que não fez a questão? Ou que não dominou aquilo? Eu achava que o Enem fosse uma coisa para ver que nível que a pessoa está. Às vezes ela errou a última, aí teria que ter as alternativas que prevendo esse erro, né? Mas então não tem. Às vezes tem. A pessoa vai lá e num momento ela tem uma passagem para fazer, como eu falei, confundiu uma grandeza. E na última, ao invés de substituir o valor do potencial que calculou, potencial elétrico, ela pega uma equação de campo e soca lá. A gente que fez a questão, talvez tenha pensado nisso.
E aí, quando ela coloca lá, vai ter a resposta. E vai marcar. E ela fez quase tudo certo. Ela confundiu o último conceito. Só que ao confundir, ela não marcou a resposta correta. Qualquer outra é incorreta, Isabel. Eu achava que tinha uma nota para cada, a certa ganhava o ponto total. Entendi o que você falou. Não tem. Entendi. Não, isso aí é considerado erro. O que você pode, a posteriori, né, é pegar esses resultados e tentar falar, olha, muita gente continua confundindo esses conceitos. Olha quanta gente marcou a letra, vamos supor, letra D. E a letra D é porque você tem acesso às justificativas. Isso aí você tem que pedir, mas você pode ter acesso às justificativas. O elaborador fez pensando exatamente naquele tipo de erro. Tá. Tá bom? Então, aquilo que você mostrou da pirâmide é o total da prova, que aí você vê se a pessoa teve um raciocínio. Sim, o que eu mostrei ali, de 9 questões, eu não mostrei a prova inteira, de 9 questões, de 15 questões, desculpa, de física, a pessoa acertou 9, mas de maneira progressiva. Ela foi parando. E aí ela ganha mais ponto por causa disso? Ganha. A TRI prevê isso. Tá. Eu achava que era da questão. Não. Ela ganha pela proficiência, pela qualidade dos acertos, não dos erros. Não dos erros. Entendi. Pela qualidade dos acertos. Você vai acertando mais fáceis, um pouquinho menos médias, e igual ou um pouquinho menos difíceis. Faz sentido. Agora, se você acertar muito difícil, muitas difíceis, e errar as fáceis, sua nota vai cair demais. Praticamente vão considerar que você não sabia fazer. E tem um critério muito forte para isso, de ponderação, né? Em cima do centro, porque tem um centro de acerto. Entende? Aí tem que estudar um pouquinho mais de TRI, se quiser entender. Entendi. É que eu achava... legal isso. Tá, obrigada. Mas é legal você falar isso para alunas e alunos. Fala, não percam tempo com questão que você não tem noção. Entendeu? Num primeiro momento. Garanta as fáceis. Não tem tempo também, né? Tem que fazer o que você tem. Então, mas tenha qualidade, né? Mostre qualidade naquilo que você está fazendo. Porque se for algo de um nível muito fora daquilo que você hoje tem condição de responder, tanto faz. Se você chutar, não vai contar se você não acertou as fáceis. As consideradas mais fáceis. Tá bom? Tá certo. Ronaldo, ia falar algo? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Com relação às habilidades, elas pode cobrar na mesma questão mais de uma ou duas habilidades na mesma questão? Não. Não? Nunca. É outra premissa. Cada questão atende a uma daquelas 30 habilidades. Deixa eu ver se eu consigo pôr alguma aqui, um pacotinho qualquer de habilidade. Vai aqui. Entendeu? Cada questão só pode atender a uma habilidade. Ponto. Às vezes, quando você lê a questão, você fica em dúvida se ela é de uma habilidade ou de outra. Você pode ficar em dúvida. Tá? Até para quem está lá olhando depois, tal, um cursinho que quer separar, tal, chama os professores, você vai ver os caras brigando. Não, essa aqui é da H2, não, essa aqui é da 18. Né? Não, porque essa aqui é de gráfico, é o gráfico. Não, aqui o gráfico ele é usado como outra coisa. Então, tem uma habilidade como a 17, se eu não me engano, relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem. Aqui a preocupação é, te dou um gráfico, um texto, uma figura e relaciona as informações. Aí tanto faz o conteúdo. Entendeu? Se é ótica geométrica, se é sei lá, se é algo relacionado de dilatação, tanto faz o conteúdo. Tá? Mas às vezes é algo específico mesmo, aí você vai olhar lá, não, isso aqui é algo realmente que tem a ver com utilizar leis físicas para interpretar processos tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. Não é porque é de termo que é daquela habilidade. Às vezes você não tem que relacionar, por isso que o mais importante é você olhar esse verbo aqui do começo. Tá certo? O comando. Entendi sim, professor. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Oi, Winston, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá atrás,
quando eu lembro de ter, acho que até daquele 2010 eu cheguei aí também nessa primeira capacitação e tal, eu lembro que na área de ciências humanas tinha uma discussão sobre as alternativas, né? Porque havia, muitas vezes, em alguns itens, mais de uma alternativa correta, se você rigorosamente falando, entende? Em termos interpretativos, porque o Enem é uma prova muito interpretativa, né? Depende muito dessa leitura, como você falou, do contexto e tal. E eu lembro que a gente dizia, bom, então você vai ler as alternativas e aí você precisa ver qual é a mais certa ou a mais completa. Isso faz sentido para você? Como é que... Porque era uma coisa polêmica, porque em tese, nas orientações para elaboração dos itens, isso não era recomendado, mas quando você pega uma prova do Enem, a real, pelo menos na área de ciências humanas, é que você encontra isso sim. Você encontra, rigorosamente falando, mais de uma alternativa certa, em alguns casos, entende? E aí o que você vai ter é uma mais completa, talvez, uma mais certa. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Ou se essas que a gente encontra no exame foram mal elaboradas mesmo. Olha, a rigor eu vou ficar com a sua última fala, para tentar argumentar o resto. Por quê? Por quê? No manual, existe um manual de elaboração, né? Você não pode ter melhor resposta. Você não pode ter melhor resposta, mais completa. Você não pode ter duas respostas. Você tem que olhar a problematização, o texto base. Ver qual, na pergunta, né? No enunciado, o que querem. E a rigor, Ana, um exercício que a gente faz para mostrar que, não, olha, eu fiz um item bem bacana, pelo menos de texto base e enunciado. E a rigor, só pode ter uma resposta. Você não precisaria, supostamente, nem olhar as alternativas para responder. Se fosse uma questão dissertativa, você iria lá e falava, a resposta é essa. Aí, lógico, você vai lá, ainda mais em humanas, você vai lá e vai ver como foi redigida aquela sua hipótese de resolução. É essa daqui da letra A, entendeu? Mas não pode ter uma que te dê... Você não pode ficar com dúvida. E lógico que vai ter, né? Tanto é que na sua área, né, na sua grande área, assim como, se eu não me engano, em linguagens e códigos, vocês são obrigados a trabalhar com referências. Toda questão é referenciada. É tirada de uma notícia, né? Que existem meios que são proibidos, notícia, né? Não de um blog e tal. É tirado de um livro, tá certo? Você não pode, por exemplo, construir um texto livre. Eu posso. Meu sorvetinho lá, eu que inventei aquilo. Vocês mudaram lá o gênero da moça depois, que para mim foi criminoso, né? do personagem. Tudo bem, mas a essência da parte técnica, né? Não da questão, que a questão é que eu queria falar que as pessoas fazem isso. Né? Então, eu montei todas as minhas questões, todas, são autorais. Eu não pego, é difícil, eu posso ler um montão, mas eu quase nunca cito algo. Por quê? Porque em ciência da natureza você tem essa prerrogativa. Se você não estiver dando dados muito contundentes, sabe, muito específicos, tal, você não precisa. Se você está fazendo uma elaboração meio ficcional, vale. Se cabe para, de alguma maneira, problematizar determinada situação, tudo bem. É que eu também... A gente só tem que referenciar quando pega uma charge, por exemplo, né? Um Garfield caindo do telhado, porque é pesado, lei da gravidade, essas coisas e tal. Coisas assim. Tá? E óbvio, você tem que evitar por outros problemas, porque tem questões discriminatórias, né? Tem questões relacionadas a polêmicas que você deve evitar. Isso sempre teve. Não tem a ver com esse governo, ou simplesmente aumentaram, né, o leque daquilo que vão chamar de polêmica. Tá? É isso. Winston, eu tenho outra dúvida aqui. Não, é que você estava falando dessa questão de ter habilidades, questões mais fáceis, né? Então, e outras mais difíceis, e aí se o estudante for se dar bem nessas mais fáceis, né? Ele pode ir melhor. Mas tem habilidades que são mais fáceis ou não? Porque eu estou pensando, a gente, como vai dar aula agora,
o ideal seria a gente pegar as habilidades, mas aí não tem isso, né? Qualquer habilidade pode ter questão fácil e, né, não tem como saber, né? Exatamente. Não, para a gente, na hora de selecionar o que a gente vai ensinar, então, aí tem que ver o que já caiu, né, no passado, né? Para garantir que... Eu posso dar uma sugestão de trabalho, que é alguma coisa que eu comecei a fazer em oficinas de projeto lá da licenciatura em Física, e no PIBID também, a gente até fez umas lives tentando ver a aderência no começo do ano, enquanto o pessoal não tinha aula, né, para tentar servir até de forma de acolhimento de aluno na virada. Tem uma maneira, eu posso mostrar daqui a pouco, vamos ver as perguntas, eu te mostro. Tem uma forma de você abordar as questões do Enem, entendeu? Porque tem aquela taxonomia de Bloom lá, que tem esses verbos também que você falou, né? Mas aí não dá para ver por isso, porque eles falam que tem jeito de perguntar do mais fácil para o mais difícil, né? Então tem aqueles verbos, entender seria o mais fácil, avaliar, então não dá para ir por isso não, né? Então pegar as habilidades que... Mas aí... É menos seguro fazer isso. Se você pegar, por exemplo, uma determinada competência, como é a primeira competência aqui, ó, essa aqui, deixa eu ver. Que reconhecer, ó, é mais fácil, né? Reconhecer algo perto de identificar, associar. Essa aqui ela é boa porque você vê uma graduação, eu acho que é isso que você está falando. Mas não quer dizer, o cara pode ter uma operação um pouquinho mais elaborada, mas não quer dizer que o conteúdo mobilizado seja mais simples. E que a abordagem que você fez, você pode pedir para o cara reconhecer algo dentro de uma série de elementos que estão de uma forma uma maneira mais intrincada de se relacionar, entendeu? E aí talvez o reconhecimento seja difícil. Isso vai ser uma questão difícil, entendeu? Entendi. Fala, avaliar propostas. De repente o cara tem que fazer umas contas aí e tal. Apesar de ser ele tem que pegar os dados, pensar qual é o conteúdo de fato e de lá fazer o dimensionamento, o cálculo e tal. É um processo mais simples, mais lógico, mais natural, digamos assim. Aí fica uma questão média ou eventualmente fácil. Você que vai pegar a habilidade vai ver o que faz com ela, né, na hora de elaborar a questão. Tem que saber, né, o conhecimento. Sim. Por isso que é importante ter um banco de questões do Enem, né, que você vai lá e filtrou. E lembra, todo ano tem 2 provas. Todo ano você tem... Tipo, eu tenho 30 questões de física, que aí eu tento distribuir nas habilidades daqueles conteúdos que tradicionalmente trabalhamos, tá certo? Não sei aí, só para... aquilo que eu coloquei a mais... Eu estou no tempo de vocês, tá? Só deixa eu dar um recado aqui. Faltam 12 minutos. Bom, enfim, aqui, desculpa que eu tinha um negocinho aqui. Deixa eu pôr essa aqui para vocês. Tem um trabalho... Vocês conseguem ver o slide do bônus aí? Sim ou não? São só 3 slides. Sim. Tá? Sim. Na verdade, 2, né? Porque isso aí não muda nada. Nessa de trabalhar com o Enem, eu fiquei meio louco. Então, eu falei, será que eu tenho como mudar aquela minha aula em que eu vou lá e começo dando conteúdo? Por mais que eu deixe a aula mais leve, dialogada, cite alguns exemplos e tal, eu acabo, em algum momento muito rápido da aula, dando o nome da aula. Sei lá, movimento circular uniformemente variado. Aí eu já acabei com o filme, né? É aquele filme de suspense, né? Que é para prender a atenção do cara, dar um interesse, e o filme chama, sei lá, O Mordomo Assassino. Entendeu? Você já sabe o resultado. Então, é o que a gente faz na aula, né? A gente, pelo menos em física, eu imagino que nas humanas as pessoas consigam até contornar de maneira melhor que a gente. Por mais que a gente coloque uma charge, uma imagem no começo, faça um experimento, por vezes a gente já colocou o conteúdo na lousa e vai fazendo com que ele se enquadre, né? Os aspectos teóricos, que não são naturais para os alunos, eles se enquadrem às situações cotidianas. Né? Eu estava pensando, se o Enem parte de uma situação problema,
Será que ao invés de eu ficar dando aula, já dando o nome do que eu estou dando aula no começo, será que eu não posso pegar um texto base do Enem e um enunciado, esconda as alternativas, e vejo se o cara sabe responder, a que se refere, se é cotidiano mesmo ou não. E depois, em que a pessoa, se ela responder bem, eu pergunto como respondeu, se responder errado, eu falo, por que você errou? Talvez a pessoa se convença que falte algum conteúdo. Eu falo, pô, mas será que não falta você conhecer alguma coisa? Se a pessoa aceitar que falta ela conhecer alguma coisa, eu vou lá e dou aula para ela. Né? Então, eu cheguei a fazer experiências nesse sentido, foi bem legal. É trabalhar com os referenciais de resolução de problemas, né? Onde você foca na contextualização e na efetiva problematização de algo para depois da aula, para depois vender o conteúdo para o cara. É aquela diferença entre você apresentar a ferramenta para a pessoa, falar qual é a ferramenta, explicar para que ela serve, e depois fala, bom, agora que você já sabe para que ela serve, vá procurar um problema para resolver com ela. Isso não é natural. Na vida, a gente não, nem sempre, né? Acho que quase nunca, recebe uma ferramenta e depois vai procurar um problema para resolver com ela. Em geral, a gente tem um problema que a gente não consegue responder, e aí a gente precisa procurar caminhos para responder, recursos, por exemplo, uma ferramenta. Né? E a partir do momento que eu já tenho um problema, é mais fácil reconhecer o valor, a necessidade daquela ferramenta. Então, como supostamente, né, pelo menos teoricamente, as questões do Enem partem de problemas, ao invés de você dar conteúdos, lá, dou tudo de eletrodinâmica, depois vou procurar os exercíciozinhos de pilha, circuitinho, resistor, para resolver, eu posso fazer o contrário, eu posso pegar umas questões que tem isso, ver o que os alunos entendem, reconhecer algumas dificuldades, né, alguns conceitos talvez mal elaborados, né, mal assimilados ou não assimilados, e aí construir minha teoria em cima disso. Dá muito trabalho? Dá. Lógico que dá. Eu não fui educado para isso. Eu dou aula há mais de 30 anos. Eu não estudei assim. Mas dá alegria. Dá uma sensação de serviço bem feito. Né? Porque aí você parte mais ou menos, olhando aqui da esquerda para a direita, você parte da situação problema, torna adequado perfeitamente ou muito próximo disso em termos de contextualização. Isso aí vai permitir um confronto com as ideias, os conceitos, né, as concepções que os alunos já trazem, particularmente quando se trabalha com física, o cara já teve contato com qualquer coisa praticamente, né? Depois que você deu aquela desestabilizada no fulano, fala, acho que você vai precisar aprender um pouquinho mais, não, porque não está dando para resolver esse problema. E aí que você entra, seria a parte 4 da aula, né? Geralmente é a primeira dos meus cursos, dos nossos cursos, não sei, da maioria dos cursos de física, né, que eu conheço. E aí você vai lá e reestrutura os fundamentos teóricos do cara e vê se ele consegue resolver novos problemas. Você parte de 1 ou 2 questões do Enem, daquele conteúdo, e depois vai para mais, sei lá, 1 ou 2 questões, fala, agora faz você aí, cara, vê o que sai. Isso é algo que eu trabalhei e me deu resultados muito bons. Aliás, isso daqui eu apresentei no EPF, um congresso maiorzinho da minha área e tal. Não é tão maior, mas ele é valorizado, bem valorizado. Eu tive resultados bem interessantes. Bom, gente, não sei. Fico à vontade aí para vocês responder o que vocês mais tiverem de dúvida. Eu queria fazer um comentário só. Por favor. O que você falou, no Instituto, eu não sei... Desculpa o barulho, tá? Mas, então, no Instituto, eu percebo que a maioria dos professores, eles trazem essa temática de colocar uma situação problema antes de iniciar a aula. E eu vejo, não relacionado ao Enem em si, né, mas já vem com essa ideia de pergunta, de questionamento, de contextualização. E as aulas fluem muito bem, e a gente aprende bastante. E, geralmente, são perguntas que, às vezes, a gente nem consegue responder na própria aula ainda, né? São perguntas que a gente vai pegando o contexto, a ferramenta, e depois a gente pensa
né? Falando, nossa, mas por quê? E isso é um ensino investigativo, né? Que é muito legal e que na área das ciências isso é muito, muito interessante, isso cativa muitas pessoas, né? De querer entender melhor as coisas. Eu acho que é bem legal. Creio que sim, Brenda, porque primeiro você chama, né, suas alunas, seus alunos, para o diálogo, para conversar sobre aqueles conteúdos. Né? Você não despeja aspectos teóricos, depois fala, não, mas espera aí que eu vou te mostrar onde aplica. Você já perdeu, muitas vezes, a aluna ou o aluno nesse processo. Porque você vai ter que fazer um resgate, né? Fala, bom, beleza, então. Agora, vou te mostrar para que servia. Então, a gente trabalha bastante com isso lá na física também. Né? Eu pensei, pô, eu posso pegar também, ó, posso partir de um experimento de laboratório, sim, posso partir de um filme, né? O importante, primeiro, é não dar o nome do que você vai trabalhar no começo da aula. Se você já der o nome, você direciona, certo? E segundo, no meu caso, é olhar para as questões do Enem, não dar a resposta e falar o que você acha. Você entendeu do que está falando? Faz sentido para você? Né? Sim, e de certa forma você ainda consegue investigar o que os alunos já sabem, né? Sim. Porque geralmente a gente já parte do pressuposto que ninguém sabe, né? Ou que... Ou já sabe. Ou pior, já sabe. Que saiba um pouco mais, né? Em outra perspectiva. Mas é bem interessante. Por vezes a pessoa não sabe. Ela não faz essas ligações de maneira tão... O natural aqui eu estou falando por falar, tão natural quanto parece numa aula de cursinho, por exemplo. Porque na aula de cursinho o cara não tem tempo para ficar trocando ideia com as 150 pessoas que tem lá. Vocês, não sei, os 120, não sei. Uma aula de cursinho clássico, tradicional, dos etapas da vida. Agora, como implementar essa dinâmica é o desafio, mas que vale a pena, vai. Você vai conseguir ouvir 120, 20, 10 concepções prévias das alunas, dos alunos? Não sei. Como é que você vai organizar isso para depois poder dar sua aula? Lembrando que geralmente o cara já tem um materialzinho pronto. Eles têm material apostilado, não tem? Eles vão receber algum material, não vão? Não? Ah, não vão? Então tá. Então é bom porque não estraga a surpresa, né? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar desse problema aqui. Em cima desse problema, dá para teorizar isso, aquilo e sei lá o que mais. Né? Se você vai conseguir abarcar o essencial de conteúdos do ensino médio, eu diria para você que a resposta é não, oficiais. Mas do Enem, eu acho que dá. Eu acho que é bem possível. Porque você já está usando como exemplo, tanto ponto de partida como encaminhamento, o Enem. Depois você pode até brincar de pegar uma outra questão, de uma VUNESP da vida, da própria FUVEST, Unicamp, sei lá, de outros estados, não sei. Mas é uma ideia. Eu gostei de trabalhar com isso. Trabalhei em 2 oficinas com o pessoal do Enem e o resultado é bem interessante. Deixa eu fazer uma intervenção. Inclusive, essa questão dialoga bastante com a formação assíncrona lá do professor... Fugiu o nome agora. Gouveia, né? Do Gouveia, que ele fala justamente de não partir, né, que o aluno não sabe nada, né? Então, a questão de problematizações, né, de poder trabalhar dentro dessa perspectiva, né, de não considerar o aluno tábula rasa, né, e você ter um problema que, inclusive, tenha significado para ele, né, chegar com uma coisa que para ele não faz sentido, né, também não vai ter interesse, né, então o problema é aquilo que realmente é um problema para ele, né, ou que, mesmo que ele não tenha as ferramentas, ou não tenha uma relação mais íntima com aquilo, mas que ele enxergue aquilo como um problema a ser resolvido, né? E que não seja tão, né, como o Bachelard coloca, né, um obstáculo tão grande que o cara desiste de querer pular, né?
Não, eu acho, nesse sentido, eu vejo as questões do Enem se prestando a isso. Porque, além delas, de muitas delas, apresentarem um problema concreto, né? O Enem em si vai ser um problema na vida do cara se ele não tiver como interagir com ele, né? Então, ele passa a ter interesse, porque a problematização é interessante, e também porque aquilo ali vai cair no vestibular, e que pode mudar a vida dele, né? Permitindo dele e dela, que essa pessoa entre numa carreira profissional, né? Numa universidade qualificada, pública, enfim. É isso mesmo. O desafio é saber dosar, né? Não começar com algo nem tão basicão, talvez, né, para não ser desinteressante, e nem algo inatingível, porque tem questão difícil mesmo, tal. É achar uma questão que se preste, né, para os seus propósitos educacionais e, acima de tudo, o que você pode fazer. Você não vai poder dar uma aula assim num colégio conteudista, que tem a apostila, sei lá, fazer a propaganda gratuita, do poliedro. Não vai dar para fazer isso. Né? Por quê? Porque já vem estragado o nome da aula, já vem lá os exemplos, né? Vão achar que você não está dando aula, porque tem local que não prepara o aluno para participar. Então, quando você joga para a aluna, para o aluno, vão dizer que você não está dando aula. Não é o caso aí, né? Vocês têm essa prerrogativa. Acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou fazer, então, os agradecimentos ao Winston, né, por essa bela apresentação. Quero lembrar a todos e a todas, né, que amanhã nós teremos a reunião, ficou às 18, Ana? 18h30, agora... Às 18h30. 18h30. Isso. E a gente, com isso... É importante que todos estejam nessa reunião, inclusive discussões sobre o horário, questões mais operacionais, né, serão discutidas, né? Winston, agradecer muito fortemente, né, o velho amigo aí dos idos da PUC, né, somos 2 filhos da PUC, né, então a gente tem essa, além de fazer aniversário ali bem próximo, né, somos quase da mesma idade, ele é mais velho. Vamos lembrar, não é questão de ser mais velho, é um dia de diferença, só que no dia 12, eu faço o dia 13, né? No dia 13 era o Fidel que fazia aniversário, né? No dia 12 você sabe quem é, né? Pois é. É a senadora aí da República, não é? Exato, eu faço aniversário no dia do Collor de Mello. A gente então, tá bom. Então não é tão assim, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Winston, obrigado, Ana. Eu acho que, não sei se você quer fazer algum mais comentário. Eu vi que alguns já responderam o formulário, peço que respondam até amanhã para eu poder encaminhar os dados lá para a gente poder abrir a conta lá no Moodle, tá bom? Obrigado. Só agradecer mesmo, Winston, valeu muito, Winston, muito obrigada aí pela sua colaboração, foi ótimo, muito bom, e... Enfim, esperamos contar com você agora que você vai estar lá em Brasília para ir trazendo as novidades, porque afinal de contas, né, a gente espera que o cursinho perdure nos próximos anos, e uma das dúvidas que paira no ar é exatamente essa: como o Enem vai se organizar a partir da reforma do ensino médio, né? Ninguém sabe direito como é que essas coisas vão se encaixar. E nos próximos anos, a gente sabe que os estudantes que a gente vai receber já, infelizmente, né, já virão com o resultado dessa nova reforma ou essa deforma do ensino médio. E aí você pode também nos ajudar, quem sabe trazer numa próxima informações também de como é que Brasília está pensando as possíveis adaptações do Enem. Mas muitíssimo obrigada, viu, Winston? Se me derem oportunidade, sim. Porque a gente não sabe, né? Com certeza eles não sabem como vai ser. A gente vai ter que chegar lá cutucando, sugerindo. O bom é que, de repente, dá para tentar direcionar um pouquinho, né? Porque é um povo tão perdido, tão sem noção,
né? Eu lembro do primeiro, muito do que se tornou o Enem foi a gente que fez acontecer nesse sentido, né? Eles sabiam que tinha que mudar, mas não sabiam o que tinha que fazer, né? Como fazer. A gente vai lá com alguma experiência, errando, né? Conversando, trocando bastante com eles remotamente, né? Porque ir para Brasília às vezes, mas teve anos, sei lá, que eu fui, sei lá, pelo Enem 7, 8 vezes, né? Para encontros lá e tal. Eu não vou desde 15, né? Dá para entender por quê, né? Que acontece 16 em diante. E aí o banco vai pro vinagre. Então vamos ver o que vai acontecer, vai ser um prazer. Eu estou à disposição, a gente tem bastante coisa paralela para fazer. Como eu falei, eu não consigo me comprometer formalmente com horário semanal ou quinzenal com vocês, mas em encontros em que vocês acharem que eu consiga dar algum tipo de colaboração, né? Se vocês também puderem divulgar, né? Pelo menos para mim, o Estudo, se for divulgar alguma coisa, vem fulano falar, vai ter uma aula magna, não sei o quê, tal. Você fala, eu vou fazer o possível para estar, né? Porque me interessa, né? E vocês, acima de tudo, atendem um público que foi para isso que eu troquei a escola, como eu gosto de chamar, a educação privada, né? Privada no sentido de latrina, porque foi muitas vezes foi assim, pelo ensino público, né? E não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Aprendi e aprendo muito, muito com vocês, com o nosso instituto, com as possibilidades que o instituto me oferece. Tá certo? Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Agradeço a todos. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Até amanhã, hein? Amanhã de noite. Boa noite, obrigada, gente. Até mais. Obrigada, hein? Boa noite. Tchau, gente. Obrigado.